E aí, pessoal? Sejam muito bem-vindos a mais um papo aqui no Mundo do Dev. Hoje o assunto é um clássico. Sabe aquela frustração de olhar para o seu código, para aquela regra CSS que você fez com todo o carinho e ela simplesmente não funciona? Então, hoje a gente vai desvendar esse mistério. Vamos mergulhar de cabeça na batalha silenciosa que acontece no seu navegador, a batalha da especificidade em CSS. E antes da gente começar essa luta, aquele recado rápido de sempre. O engajamento de vocês é o que move o canal. Então, se curtiu o conteúdo, já deixa o like, compartilha e o mais importante, comenta aí qual outro mistério do código você quer que a gente desvende. Sua sugestão vira nosso próximo vídeo. Isso nos motiva demais a continuar. Agora sim, vamos lá. É ou não é uma cena familiar? Você vai lá, escreve a regra CSS perfeita, dá aquele F5 na página cheio de esperança e... nada. A cor não muda, a margem não aparece. Parece que o navegador olha para o seu código e pensa, não, obrigado. Por que raios isso acontece? A resposta para essa dor de cabeça quase sempre tem um nome: especificidade. E a notícia boa é que assim que a gente entende como ela funciona, o CSS deixa de ser essa coisa mágica e imprevisível e vira um sistema lógico, poderoso, que a gente controla de verdade. Tá, mas o que é essa tal de especificidade? Pensa nela como as regras de um campeonato. O navegador é o juiz, e quando duas ou mais regras CSS querem estilizar o mesmíssimo elemento, ele não tira no par ou ímpar não. Ele calcula a pontuação de cada lutador, ou seja, de cada seletor, e a regra com a pontuação mais alta vence. Ponto final. Não é sorte, é pura matemática. E para entender essa pontuação, a gente precisa conhecer a hierarquia de poder, ou, como eu gosto de chamar, as categorias de peso do CSS. Lá na categoria peso leve, a gente tem os seletores de elementos. Nos pesos médios entram as classes. Nos pesos pesados, os IDs. E, acima de todo mundo, tipo um chefão final que ignora as regras, a gente tem o important. Vamos analisar cada um deles. No nosso ringue, o primeiro a entrar é o seletor de elemento. Ele é o mais básico, o mais geral de todos. Ele vai selecionar todas as tags de um tipo todos os parágrafos P ou todos os títulos H1. E justamente por ser tão geral, ele tem a menor pontuação. É o nosso peso leve. Olha só esse exemplo. A regra P, Color Blue, vai tentar pintar de azul todos os parágrafos da página. É ótimo para definir os estilos base, sabe? Um ponto de partida. Mas como todo peso leve, ele é nocauteado fácil por qualquer seletor um pouquinho mais forte. Agora, subindo de categoria, a gente tem as classes. Elas já são bem mais específicas que os elementos, porque a gente aplica elas diretamente nos elementos que quer estilizar. As classes são de verdade os cavalos de batalha do CSS moderno. Aqui, nosso parágrafo tem a classe destaque. Se a gente tivesse uma regra .destaque color green, ela ganharia fácil daquela regra p color blue que a gente viu antes. Por quê? Simples, porque uma classe é mais específica que um elemento. O parágrafo ia ficar verde sem discussão. E, finalmente, no topo da pirâmide dos seletores comuns, o nosso peso pesado, o ID. Um ID, por regra, tem que ser único na página inteira. Só pode existir um elemento com aquele ID específico. E por causa dessa exclusividade toda, ele carrega um peso gigantesco na especificidade. Se liga nisso. O seletor hashtag principal é extremamente poderoso. Se um elemento tem um ID, a regra CSS que mira nesse ID vai, quase sempre, ganhar de qualquer regra baseada em classe ou em elemento. O ID é o campeão da especificidade no nosso dia a dia. Ok, já conhecemos os nossos lutadores. Então agora é hora do evento principal. O que será que acontece quando a gente coloca todos eles no mesmo ringue, competindo pelo mesmo elemento? Se preparem para o confronto final. Elemento contra classe contra ID. O cenário é esse aqui. Temos um parágrafo que tem o ID aviso e uma classe texto. E lá no nosso CSS, 3 regras estão na briga para definir a cor dele. Uma para a tag P, uma para a classe .texto e uma para o ID hashtag aviso. E aí, qual cor vocês acham que vai vencer essa disputa? E o vencedor é... o ID, por nocaute! O texto vai ficar laranja. Esse gráfico aqui mostra exatamente o porquê. Se a gente usar aquele nosso sistema de pontos simplificado, onde um elemento vale 1 ponto e uma classe vale 10, o ID entra no ringue valendo 100, a vitória esmagadora. Não dá nem para o cheiro para os outros. E é aqui que a coisa fica ainda mais legal. A gente pode combinar os seletores para somar os pontos deles. Olha só, ponto box P combina uma classe que vale 10 pontos e um elemento que vale 1 ponto. Total, 11 pontos. Já o ponto box ponto texto combina duas classes, somando 20 pontos. A segunda regra é mais específica, então ela vence.
É assim que a gente cria seletores cada vez mais precisos. Mas e se eu dissesse que tem um jeito de ignorar tudo isso? De quebrar a matemática e forçar uma regra a vencer, não importa o quão fraca ela seja. Apresento a vocês o Important. Olha só essa bruxaria. De um lado, a gente tem um seletor de ID super forte querendo que o texto seja vermelho. Do outro, um seletor de classe, bem mais fraco, querendo que ele seja azul. Normalmente o ID venceria fácil, né? Mas a regra da classe tem o exclamação important. E só por causa disso, ela vence. O texto vai ficar azul. O exclamação important é a carta na manga que vira o jogo, ignorando toda a hierarquia que a gente acabou de aprender. Mas e esse é o aviso mais crucial de todos. Usar important é tipo usar um código de trapaça que quebra o jogo. Ele resolve seu problema ali, na hora, no desespero, mas o custo a longo prazo é altíssimo. Ele transforma seu código num pesadelo para dar manutenção, cria uns conflitos que são quase impossíveis de rastrear e faz o seu CSS virar uma bagunça imprevisível. Pense nele como botão de ejetar de emergência. Só use se não tiver de verdade nenhuma outra saída. Ufa! Agora que a gente entendeu as regras da batalha, como é que a gente faz para escrever um CSS limpo, previsível e profissional? Um verdadeiro CSS de campeão? Vamos resumir tudo com algumas boas práticas. Para essa lógica ficar na cabeça, mantenha essa colinha mental sempre por perto. Pensa assim, ID vale 100, classe vale 10 e elemento vale 1. Na hora que aparecer um conflito, é só fazer a soma rápida. Esse modelo mental simplificado vai resolver, sério, uns 90% dos seus problemas de especificidade no dia a dia. E para fechar, as dicas de ouro que separam os amadores dos profissionais. Construa seus estilos usando principalmente classes. Elas são flexíveis, reutilizáveis e mantêm a especificidade sob controle. Evite usar IDs para estilizar. Deixa eles por JavaScript ou para links âncora. Mantenha seus seletores simples e fáceis de ler. E, preciso repetir? Fuja do important como se sua carreira dependesse disso, porque de certa forma depende. Se essa nossa conversa despertou a sua curiosidade e você quer dominar o CSS de uma vez por todas, a gente criou um material completo, o e-book CSS na Prática. É o próximo passo perfeito para aprofundar seus conhecimentos. E claro, ao adquirir, você dá um apoio fantástico para o nosso trabalho e nos ajuda a criar mais conteúdo como este aqui. O link está na descrição. E por falar em apoio, o Mundo do Dev é um projeto totalmente independente, movido pela paixão de compartilhar conhecimento. Cada material desses é feito com muita dedicação. Se você curte o que a gente faz e quer apoiar diretamente, qualquer contribuição via Pix ajuda demais o canal a continuar crescendo e fortalecendo a nossa comunidade. É isso aí, pessoal, a especificidade desmistificada. O CSS ficou um pouquinho menos assustador, não ficou? Agora a pergunta é para quem está assistindo. Qual outro conceito de código, seja CSS, JavaScript ou qualquer outra tecnologia, vocês querem que a gente desvende da próxima vez? Deixem suas sugestões nos comentários. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.